Diz assim, versículo 1: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto do Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou, em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Então olhe para mim, por favor. Já fazia 3 meses que Deus havia tirado o povo de Israel do Egito, de onde eles eram escravos. Reuniu eles ao pé do monte Sinai. Chamou Moisés lá no topo do monte e disse assim: Moisés, vai lá ao povo e diga para eles que se eles diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então eles não serão um povo qualquer, eles não serão uma nação qualquer, eles serão para mim um tesouro particular, eles serão para mim, como está escrito, uma propriedade particular. Toda a terra é minha, mas eles serão diferentes, eles serão um tesouro particular para mim. Veja só a grandiosidade do que nós estamos ouvindo aqui. Havia tantas nações naqueles dias, muito mais poderosas do que o povo de Israel. Haviam nações que eram muito mais preparadas, com uma cultura muito mais forte, economicamente muito melhores. Havia nações muito mais antigas, mas Deus se dirigiu a um povo escravo, que não sabiam, que não tinham nenhuma cultura, porque eram escravos, comiam das rações que os egípcios davam, cresceram sob o chicote dos egípcios, viviam na lama, e que, ainda para agravar, haviam virado as costas para Deus no passado. Deus vira para esse povo e diz: olha, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e guardares a minha aliança, eu vou fazer de vocês um tesouro particular. Olha a grandeza do que Deus estava oferecendo para aquele povo. Imagine você, talvez você seja uma pessoa desprezada. Há aqui, não são todos, mas há aqui quem não é respeitado nem dentro da sua própria casa. Há quem esteja aqui e que nem quando você entra no elevador e tem só você e mais uma pessoa, ninguém é capaz nem de te dar um bom dia. Tamanho é a sua importância para os outros, tamanho é o valor que você tem para os outros, a ponto de nem um bom dia lhe derem. Mas Deus vira para você, uma pessoa tão desprezada, tão rejeitada, e diz para você que quer fazer de você um tesouro particular para Ele. Você pode até ser rejeitado pelo marido que lhe despreza, pelos filhos que não ligam para você, nem lhe telefonam para saber se você está vivo. Você pode ser uma pessoa que lá no trabalho ninguém te dá valor, tratam você como um qualquer, mas Deus te trouxe aqui hoje e está dizendo para você: olha, eu quero fazer de você um tesouro particular para mim. Toda a terra é minha, toda a terra é minha. Os 7
bilhões de seres humanos que existem, os animais, a natureza, tudo é meu. Mas dentre todas essas coisas que eu criei, eu quero fazer de você um tesouro particular. Existe algo mais glorioso do que isso? Porque do que adianta, de repente, você ser respeitadíssimo lá fora, ser importante para muita gente, mas aos olhos de Deus não ser. Aos olhos de Deus, você não ser tão importante ou tão valioso como você é lá fora. Então, Deus estava dizendo para aquelas pessoas: eu quero fazer de vocês um tesouro particular. Eu quero fazer de vocês, há muitas nações, mas eu quero fazer de vocês a minha nação particular. Há muitos povos por aí, mas eu quero fazer de vocês o meu povo santo, separado para mim, que me servirão. Amém? Só que, qual foi a exigência de Deus para isso? Ele disse duas coisas. Qual foi a primeira? Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Essa foi a primeira. Olhe para mim, por favor. E não foi por acaso. Ele não disse se diligentemente me ouvirdes por acaso. Ele disse isso, ele colocou isso como condição, porque ele sabe que nós vivemos no mundo, e aquelas pessoas já viviam nos seus dias, no mundo onde muitas vezes você vai estar em conflito com ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz do coração, ou ouvir a voz de um amigo, ou ouvir a voz do familiar, e de etc, etc, etc. Então, por essa razão, Deus já deixou bem claro. É como se ele dissesse o seguinte: eu sei que você vai passar por situações, eu sei que você vai ouvir várias vozes, mas se você quer ser a minha propriedade peculiar, então você tem que diligentemente ouvir a minha voz. É a minha voz que você tem que ouvir. E quantas vezes a pessoa acaba abrindo mão de ouvir a voz de Deus para dar ouvido a outras vozes? Eu me lembro, e eu estava dando meu exemplo pessoal, quando eu comecei na igreja, eu me lembro como foi difícil colocar isso aqui em prática. Eu, como era uma pessoa muito nova, não diferente da maioria de vocês que chegaram já na igreja com outros inúmeros problemas, eu não tinha tantos problemas como a maioria de vocês, mas eu tinha dentro da minha casa as minhas primeiras lutas, as minhas primeiras dificuldades em ser essa propriedade particular de Deus, era justamente porque lá dentro da minha casa vinham vozes que queriam me confundir diante da voz que eu tinha ouvido de Deus. Eu me lembro, por exemplo, de às vezes eu estar me arrumando para vir para a igreja e minha mãe entrar no meu quarto e dizer: você vai para a igreja de novo? Você já não foi quarta-feira? Para que ir de novo no domingo? Porque ela não entendia. Mas naquele momento eu tinha que decidir: e agora? Eu ouço a voz dela ou ouço a voz de Deus? Quantas vezes eu me lembro que os meus amigos me convidavam para sair, como de costume a gente saía, e quando eu dizia: não, eu vou à igreja. Rapaz, você está perdendo seu tempo, você tem que aproveitar, tem que curtir a sua vida, você é tão novo, só vive agora dentro da igreja. Mas aquelas vozes, eu tinha que escolher, ou ouvir a voz dele, ou ouvir o quê? A voz de Deus. Você também não passa por isso? Sim ou não? E isso não aconteceu só na fase da minha conversão, não. Acontece até os dias de hoje. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu decidi fazer a obra de Deus, eu decidi deixar tudo para ser pastor, para fazer a obra no altar. Eu me lembro que era, como eu tinha o costume de ir embora com um casal de obreiros, havia uma senhora, uma obreira senhora, já muito antiga na obra, e que eu admirava ela, porque ela me dava muitos conselhos que me ajudaram, principalmente em relação à minha família. E quando naquele dia, o pastor me atendeu, perguntou se eu queria fazer a obra no altar, eu disse que sim. Ele disse: olha, então você vai ter que deixar tudo, você vai ter que deixar a sua família,
você vai ter que deixar os seus estudos, vai ter que deixar o seu curso, vai ter que deixar o seu trabalho, vai ter que abrir mão de tudo. E eu disse, eis-me aqui, eu estou pronto. Então, naquele dia eu saí da igreja, ninguém sabia dessa conversa, e eu saí cheio de alegria. E no caminho de casa eu contei para ela. Falei, olha, obreira, assim, 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 estou feliz, vou fazer obra no altar, vou deixar tudo para servir o meu Senhor. E ela virou para mim e disse assim, você não pode fazer isso, porque você só tem 1 ano na igreja, seus pais ainda não se converteram. Se você sair agora, quem vai evangelizar eles? Se você deixar eles agora, quem é que vai evangelizar eles? E naquele momento, eu pensei, bom, não é essa a voz que eu ouvi de quem? De Deus. Naquele momento, aquela obreira, que tinha sido usada por Deus para me ajudar muitas vezes, naquele momento, estava se deixando levar, porque ela era mãe também, estava se deixando levar pelo sentimento de mãe. Não que fosse o diabo na boca dela, mas ela, ali não era a voz de Deus que eu estava habituado a ouvir através dela. Então eu tive que fazer a escolha e contrariar uma pessoa que eu admirava tanto, e dizer para ela, não, eu vou sim, senhora. E se eles já me ouviram, agora vão ter que ouvir outros, porque eu vou falar para quem ainda não ouviu. Então, muitas vezes você vai ter que contrariar um amigo, você vai ter que contrariar uma pessoa que você admira. E se você for aquela pessoa que tiver medo de desagradar, eu não quero ser mal educada, eu não quero causar um mal-estar, então você vai ouvir a voz daquelas pessoas e vai deixar de ouvir a voz de quem? De Deus. Então você não pode ser uma propriedade peculiar dele, você não pode ser um tesouro particular dele, porque para ser é preciso você cuidadosamente. A palavra diligentemente significa cuidadosamente ouvir a voz dele. Amém, gente? E não é só isso. Ele diz, se diligentemente ouvides a minha voz, e o quê? E guardardes a minha aliança. Então a segunda exigência dele, qual é? Guardar a aliança. Por que ele disse guardar a aliança? Porque infelizmente, muitas pessoas até chegam ao ponto de fazer uma aliança, mas elas não guardam. É como um casamento, muitos chegam a se casar, mas quantos que chegam até o fim da sua vida casados? Eu estava dando um exemplo aqui, eu li alguns dias atrás, me mostraram uma pesquisa que foi feita aqui em Portugal. Infelizmente, o número de divórcios já é maior do que o número de casamentos. Nas conservatórias, o número de registros que dão entrada de casamento são menores do que o número de registros de divórcio. Porque quem é solteiro não quer se casar, e quem já é casado quer separar. Então, o número de pessoas que têm se divorciado é maior do que o número de pessoas que têm feito aliança, que têm se casado. E na igreja, no mundo espiritual, tem sido a mesma coisa. Você vê, por exemplo, se todas as pessoas que um dia, sentado onde você está, se todas as pessoas que um dia vieram à igreja, que começaram junto com você, que fizeram aliança com Deus, tivessem o quê? Guardado a sua aliança, a gente teria que construir mais umas 5 igrejas dessa. É verdade ou mentira? Mas por quê? Elas chegaram a fazer uma aliança, fizeram um pacto, disseram um dia, ó Deus, eu nunca mais vou sair da tua presença, eu nunca mais vou deixar de fazer a sua vontade. Hoje alguns não suportam nem ouvir falar da igreja. Outros, ou alguns, nem sequer mais leem a Bíblia, rasgaram completamente a aliança que um dia fizeram com Deus. E de que adiantou eles terem ouvido a voz de Deus nos seus dias, se hoje já não ouve mais? Do que adiantou aquela aliança que eles fizeram, se eles não guardaram? Então, por causa disso, Deus deixou como segunda exigência: guarda a minha aliança. Você tem que guardar. E para você guardar a aliança, você tem que guardar o seu coração,
você tem que guardar os seus olhos, você tem que guardar a sua mente, você tem que se guardar. Às vezes é melhor você viver sozinho do que você ser amigo de muita gente e essas amizades te afastarem de Deus. Às vezes é melhor você ser tido como um fanático do que você querer agradar todo mundo e quebrar a aliança com Deus que quer fazer de você nação dele. Percebe-se ou não? Então, por essa razão, Deus falou: eu quero que vocês guardem, porque se você guardar a minha aliança e cuidadosamente me ouvir, vocês não serão pessoas quaisquer, vocês serão pessoas especiais para mim. Quando eu olhar para você, eu não vou olhar para você como eu olho para todos, você terá uma atenção diferente de mim. Amém? Então, será que você está disposto a isso? Será que você está disposto a ouvir diligentemente a voz de Deus? A guardar esta aliança, mesmo quando os pensamentos de desistir, mesmo quando as tentações surgirem, você dizer o seguinte: não, eu tenho um compromisso com Deus. É como a mensagem que eu estava ouvindo do Bispo Macedo. Ele disse que quando uma pessoa é casada, ela mantém o seu compromisso até na mente, até no pensamento. Por exemplo, você que é casado, se você começar a pensar em outra pessoa, você já se sente condenado. Não é verdade? Sim ou não? Só em pensar. Então a pessoa, quando ela tem uma aliança, quando ela é casada com uma pessoa, ela não olha para outra, ela não pensa na outra, ela não sente nada pela outra, porque ela já tem uma aliança com alguém por quem ela sente, alguém a quem ela deseja, alguém em quem ela pensa. E qualquer pessoa que ela pensar, qualquer pessoa que ela olhar, ou sentir algo por ela, que não seja a mulher ou o homem com quem ela se casou, ela já sabe que ela está errada. É verdade ou não é? Então, para manter a aliança com Deus é isso. É você ser fiel até no pensamento. E quando vierem pensamentos que você sabe que não agrada a Deus, você dizer: não, eu tenho uma aliança com Deus. E esse não é o pensamento de uma pessoa que tem aliança com quem? Com Deus. É você vigiar os seus olhos. Quando você olhar para alguém ou para alguma coisa que você sabe que desagrada a Deus, e você dizer o seguinte: não, não é assim que Deus quer que eu olhe. É você guardar o quê? O seu coração. É ser fiel à sua aliança, na mente, nos olhos, no coração e consequentemente nas suas atitudes. Amém? Você está disposto a isso? Então fique de pé, por favor.